to draw your attention again to the Gospel of John, chapter 1. Quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para o Evangelho de João, capítulo 1. I'm going to read 2 verses in particular, verse 1 through to 3, as well as verse 18. Nós vamos ler em particular os versículos de 1 a 3, e o versículo 18. In the beginning was the Word, No princípio era o Verbo, and the Word was with God, e o Verbo estava com Deus, and the Word was God. e o Verbo era Deus. He was in the beginning with God. Ele estava no princípio com Deus. All things were made through Him, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, and without Him e sem ele, nothing was made that was made. nada foi feito do que se fez. In verse 18 we read, no one has seen God at any time. Verse 18. No versículo 18, nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. The only begotten Son, O Deus unigênito, who is in the bosom of the que Father, está no seio do Pai, He has declared Him. é quem o revelou. Continue in our reflection on John 1 verse 1 Nós continuamos a nossa reflexão em João 1:1, as we unpack the theme, Christ, the Word of God. enquanto nós desenvolvemos esse tema como Cristo, o Verbo de Deus. Last night we saw that Christ is indeed the Word of God, Ontem à noite nós vimos que Cristo é realmente o Verbo de Deus. and that He was even so in the beginning. E Ele era desde o princípio. This implies that He was pre-existent, Isso prova que Ele é pré-existente, eternal, eterno and Creator. e o Criador. This morning we want to continue exploring what John wants us to know about the Word. Esta manhã nós gostaríamos de continuar explorando o que é que João queria dizer sobre isso. And we will do so by reflecting this morning on the statement, E vamos fazer isso esta manhã considerando a declaração: the Word was with God. o Verbo estava com Deus. In the beginning was the Word. No começo, no princípio era o Verbo. That is what we saw last night. Isso é o que nós vimos ontem à noite. This morning we pick up the statement, and the Word was God. E esta manhã nós vamos considerar a declaração: e o Verbo estava com Deus. That is to say, Jesus Christ was with God. Isso quer dizer que Jesus Cristo estava com Deus. What are we to understand by O this? que é que nós entendemos por isso? I want to share 3 things with you this morning. Gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês esta manhã. The first, A primeira the Word was not alone. é que o Verbo não estava sozinho. In the beginning was the Word, No princípio era o Verbo. and that Word was not alone. E esse Verbo não estava sozinho. He was with God. Ele estava com Deus. The implication of this is that in the beginning there was a plurality of persons. E a implicação disso é que no início, desde o princípio, havia uma pluralidade de pessoas. This, of course, is not the only place in the Bible where we come across the idea of the plurality of E persons. sem dúvida, esse não é o único lugar das Escrituras Sagradas onde nós vemos e percebemos essa ideia de uma pluralidade de pessoas. And especially in regard to the beginning of time. Especialmente quando consideramos o princípio do tempo. In Genesis chapter 1, verse 1 as well as verse 26, No Gênesis capítulo 1, verso 1, como também o versículo 26, we are given some hint of another occurrence of this. nós temos algumas sugestões sobre o que nós estamos falando aqui. In Genesis 1 and verse 1, for example, No Gênesis 1:1, por exemplo, we are told that in the beginning God created the heavens and the earth. Está declarado que no princípio Deus criou os céus e a terra. And then we read that the Spirit was hovering over the surface of the deep. E aí nós lemos que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. We see a reference to at least 2 persons. Então vemos a referência pelo menos a 2 pessoas.
In verse 26, No versículo 26, when God decided to create man, quando Deus decidiu criar o homem, we are told that he said, e nós lemos que ele disse: let us make man in our image. façamos o homem à nossa imagem. Note the pronouns us and our. Preste atenção ao pronome nossa e nós. Us and our within the idea of God. Nós e nossa dentro do contexto da Within the idea of God. dentro da ideia de Deus. Those pronouns speak of a plurality within God. Esses pronomes nos falam sobre a pluralidade dentro da pessoa de Deus. And then the name translated God there E mesmo a palavra que é traduzida por Deus nesses textos is the Hebrew word Elohim, é a palavra hebraica Elohim, which also suggests a plurality. que também sugere uma pluralidade. The name Elohim O nome Elohim is the plural of El. é o plural de El. It is the first name of God Esse é o primeiro nome de Deus, given in the Hebrew. dado no texto hebraico. In the beginning, Elohim In the created the heaven and the In earth. the beginning, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. The name Elohim O nome Elohim is unique to Hebrew thinking. é uma palavra muito singular na mente hebraica. At the time Moses wrote the book of Genesis, Quando Moisés escreveu esse livro de Gênesis, everywhere else, em todos os lugares, the nations thought in terms of gods as nações sempre pensavam em termos de deuses, rather than in terms of God. em vez de termos de Deus. Only among the Hebrews did they have this idea of the one God. Somente entre os hebreus é que existiu essa ideia de um Deus. And yet, in the one God E ainda assim, neste Deus, is the idea of a plurality. vem a ideia de pluralidade. And this is embraced in the word Elohim. E isto está dentro do contexto da palavra Elohim. So we find then, back to John chapter 1, Então nós encontramos, voltando a João capítulo 1, that when the word is said to have been with God, quando diz que o verbo estava com Deus, he was not alone. ele não estava sozinho. He was with a plurality of other persons. Ele estava no contexto da pluralidade de outras pessoas. No doubt also suggested in the word theos here in John 1. E sem dúvida também isso é sugerido na palavra grega theos, que é usada aqui por The João. word was not alone. O verbo não estava sozinho. But let us notice secondly that the word was with God. Mas observe também que diz que o verbo estava com Deus. The preposition with A preposição com means being by the side of, significa estar ao lado de, or being near to. ou estar perto de. The word was by the side of God, O verbo estava ao lado de Deus, or near to God. ou perto de Deus. It implies that he had fraternity with God. Isso implica que ele tinha fraternidade, relacionamento com Deus. Or if you like, he had fellowship with God. E se você gostaria de usar outra palavra, ele tinha comunhão com Deus. And fellowship means partnership or to share in common. E comunhão significa parceria. What was the last word that you used? Fellowship, to share. E compartilhar algo em comum. This points to the fact that the Word and God share a common nature and purpose. Isso aponta para que a natureza desse Deus é comum entre o verbo e a pessoa de Deus. This, I think, is the reality being expressed in the statement, and the Word was with God. E essa é a realidade que está sendo expressa nessa expressão, e o verbo estava com Deus. There are two things I would like us to observe about this fraternity or fellowship. Há duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção para esta
fraternidade, esta comunhão between the Word and God, entre o Verbo e Deus, which we see happening even in the beginning. que nós percebemos que acontecia mesmo no princípio. This is not just something that began at some point in time, as it were. Isso aí não era alguma coisa que começou simplesmente num tempo, em algum lugar. This was the case before time began. Esse era o caso antes que o tempo tivesse começado. And when time began, E quando o tempo começou, the Word was with God. o Verbo estava com Deus. Now, two things about that fraternity between the Word and God. Há duas coisas sobre essa paternidade entre Deus e o Verbo. The first is that fraternity was demanded by the character of the God who was with the Word. Em primeiro lugar, é que essa fraternidade é demandada pelo próprio caráter de Deus. And three things here regarding that character. E há três coisas que nós temos que falar sobre esse caráter. First of all, this God who was with the Word Em primeiro lugar, este Verbo, esse Deus que estava com o Verbo que estava com Deus, he relates to other persons. eles se relacionam uns com o outro. He is a social being. Ele é um ser social. For example, the Word or the Son of God is said to be, according to verse 18, in the bosom of the Father. Então, o Verbo de Deus, que está em relacionamento com Deus, é dito, como está no versículo 18, que ele está no seio do Pai. Note that in verse 18. E veja também o verso 17. 18. E o verbo, mais uma vez, o versículo 18. No one has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus. The only begotten Son, O Deus unigênito, who is in the bosom of the que Father, está no seio do Pai, He has declared Him. é quem o revelou. Being in the bosom Está no seio do Pai. means being between the arms. Significa estar entre os braços. When you want to express affection to people you know and love, Quando nós queremos expressar a afeição que nós temos com relação às pessoas que nós amamos e you queremos, sometimes hug them. algumas vezes nós as abraçamos, You put them between the arms. coloca elas entre os seus braços. The Word of God, O Verbo de Deus, or Jesus Christ, if you like, o Senhor Jesus Cristo, se você assim quiser, was figuratively speaking between the arms of God. está de uma maneira figurativa entre os braços de Deus. He was in the bosom of the Father. Está no seio do Pai. This says three things about the relationship of the Word to God. E isto nos apresenta pelo menos três coisas desse relacionamento do Verbo com Deus, o Pai. First of all, the Word is in the place of closeness with God. Em primeiro lugar, o Verbo está numa posição de intimidade com o Pai. He is in the place of closeness. Um lugar de closeness, bem próximo do Pai. And part of what Intimidade. it entails to be close. E as consequências desta intimidade, In this regard, neste sentido, is that he saw God. ele é Deus. Notice the contrast being suggested in verse 18. Veja o contraste que está sugerido aqui no versículo 18. No one has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus. And then we read the only begotten Son, E aí nós vemos o Deus unigênito, who is in the bosom of the que Father. está no seio do Pai. He has declared Him. Ele é quem o revelou. It's another way of saying no one has seen God, Essa é uma maneira de dizer que ninguém jamais viu a but Deus, the only begotten of the Father, mas somente o Filho unigênito do Pai. He has seen Him, Ele tem visto o and Pai. therefore can declare Him. E, consequentemente, pode declarar o Pai, revelar o Pai. Man has not seen God. Homem não tem visto Deus. Man cannot see God. Homens não podem ver Deus. Men who have seen God, E homens que viram a Deus, such as Moses in Exodus chapter 33 and verse 20, como Moisés em Êxodo 33:20, saw what we may refer to as the manifested presence of God. viu que nós chamamos simplesmente a manifestação da presença de Deus.
he saw something of the back of Ele God. viu alguma coisa nas costas de Deus. But in reality, no man has seen the essential nature of God. Mas na realidade nenhum homem jamais viu a natureza essencial de Deus. Which is absolutely invisible and holy. Que é absolutamente invisível e santa. When angels look upon the face of God, Quando anjos olham na face de Deus, in Isaiah chapter 6, em Isaías capítulo 6, we find that they cover their faces. nós encontramos que eles cobrem as suas faces. Even angels can't see. Mesmo anjos não podem ver. But the point being made here Mas o ponto que é formulado aqui is that the Word, é que o Verbo, the only begotten Son, o único Filho de Deus, who was in the bosom of the que Father, estava no seio do Pai, he has seen God. ele viu o Pai. He Deus. has seen the very essence of the being of God. Ele tem visto a essência da natureza de Deus. And he has seen the essence of the being of God Ele tem visto a natureza do ser de Deus by way of experience, através da sua experiência, because he shares the nature of God. porque ele compartilha a natureza de Deus. Verse 1 of John 1 says, he was God. João 1:1 diz o Verbo, ele era Deus. We shall go into some detail about that tomorrow, on Friday, God willing. Nós vamos dar alguns mais detalhes sexta-feira, se Deus quiser. He has shared in the nature of God. Ele tem compartilhado na natureza de Deus. He has the nature of Ele God. tem a natureza de Deus. He has one and the same nature with God. Ele tem a mesma natureza de Deus. In that sense, he has seen the very essence of the being Então, of God. nesse sentido, ele tem visto a natureza essencial de Deus. But he has also seen the essence of God by way of observing it in God the Father. Mas ele também observa a natureza essencial de Deus por observar o Pai. He doesn't see a mirage of the image of God. Ele não vê uma miragem da imagem da pessoa de Deus. He sees God Ele vê Deus, because he is in a place of closeness with God. porque ele está em uma posição de intimidade, bem perto do Pai, de Deus. Another thing is that he is in a place of blessedness. Em outro sentido, ele está numa situação abençoadora. The real eternal foundation of God's blessedness Está numa posição fundamental da natureza abençoadora de Deus. lies in the plurality of life within God himself. Que está dentro dessa pluralidade de vida que jaz no própria pessoa de Deus. For the Word to be with God Para que o Verbo esteja com Deus, is to have a state of affairs está numa situação de relacionamento where both the Word and God are absolutely blessed. de uma situação tal em que o Verbo e Deus estão num relacionamento abençoador entre eles. Perhaps one way of thinking about it is this. Uma das maneiras de nós considerarmos isso seria o seguinte: If for us who are sinful, se nós que somos pecadores, to live is Christ, viver é Cristo, if Christ is all our desire, se Cristo é tudo que nós queremos, tudo o nosso desejo, if our hearts find rest in Him, se nossos corações encontram descanso nele, how much more is this true of God the Father? quão mais isto é verdadeiro com relação a Deus? He finds unfettered fullness in His Son. Ele se satisfaz e encontra toda essa realidade no seu próprio Filho. He says concerning the Lord Jesus Ele Christ diz com relação a Jesus Cristo. that in Him He is well pleased. Quando olha para os seus diz, nele eu me comprazo. And similarly, the Son finds fullness in the Father. A mesma acontece com relação ao Filho,
da plenitude que ele encontra no Pai. Someone has said, taking their cue from the Westminster Confession, Alguém já disse, tirando essa perspectiva que está na Confissão de Fé de Westminster, whose first question says, what is the chief end of man? cuja primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? And we all know the answer, don't we? E todos nós sabemos a resposta, não? What is the chief end of man? Qual é o fim principal do homem? That's right. Tá certo? To glorify God Glorificar a Deus and to enjoy Him e forever. gozá-lo para sempre. But then we ask the question, Mas aí nós fazemos outra pergunta: what is the chief end of God? qual é o fim principal de Deus? Surely it cannot be to glorify man Claro que não pode ser glorificar o homem and to enjoy man forever. e gozar o homem para sempre. The answer must be A resposta deve ser to glorify Himself glorificar-se a si mesmo and to enjoy Himself e ter gozo em si mesmo forever. para sempre. That is the chief end of God. Esse é o fim principal de Deus. When God has His Son with Him Quando Deus tem o seu filho com ele and the Father has the Son with Him, e quando o pai tem o filho com ele, and together they have the Holy Spirit with them, juntos tem o Espírito Santo com ele. they have the best of persons in their company. Eles têm as melhores das pessoas na companhia deles. And that leads to enjoyment such as we cannot describe. And that leads to enjoyment or happiness such as we cannot describe. Isso nos leva a um tipo de relacionamento de intimidade que nem pode ser descrita. When it is said that the Word was with God, Quando diz que o Verbo estava com Deus, it wasn't just a question of company. não é simplesmente uma questão de companheirismo. It allows us to peep, as it were, into a very blessed fellowship between them. Isso resulta e leva a um tipo de relacionamento abençoado entre eles. The Son or the Word O Filho, a palavra, o Verbo, was in the place of blessedness. estava numa posição abençoadora. To be with God Estar com Deus is also to be in the place of intimacy. significa também estar numa posição de intimidade. To be in the bosom of the Father Estar no seio do Pai. is to be in the place of intimacy. Estar numa posição de intimidade. The closeness we feel in our relationships as creatures É a maneira mais próxima que nós podemos estar em termos de um relacionamento entre as criaturas. creatures who are made in the image of God Nós, como criaturas feitas à imagem de Deus, is just a semblance of the more perfect intimacy God enjoys within the Godhead. é apenas um reflexo daquilo que realmente Deus experimenta no relacionamento entre Ele, o Filho e o Espírito Santo. What does this intimacy look like? Mas essa intimidade, com que é que ela se parece? We can summarize it in the word love. Nós podemos resumir essa intimidade na palavra amor. In 1 John chapter 4 and verse 8, Em 1 João, we are told that 1 João God is love. diz: Deus é amor. Now sometimes when we think of this idea of God being love, Muitas vezes, quando nós pensamos nessa ideia de que Deus é amor, we think that it could only work a gente pensa que isso só funciona if there was a man to be loved. se tiver um homem ou algum ser humano para ser amado. But suppose there is no man, Mas imaginem, não existe nenhum ser humano, nenhum homem. or to even think, what about before the beginning, before man came into being? Nós sempre pensamos no que é que acontecia antes que o homem fosse criado, se tornou, os seres humanos fossem Would it criados. have been true then to say that God is love? Seria certo dizer então que Deus é amor quando não existia ainda o homem criado? Of course, yes. Claro que sim.
Because God is a plurality, as we have said. Porque Deus é uma pluralidade, como nós já observamos. Within the Godhead, Dentro do contexto da Trindade, love would have been expressed. esse amor foi expresso. Within the Godhead, Dentro da divindade, love would have been expressed. amor foi expresso. God loved the Son. Deus amou o Filho, The Father loved the Son. amou o Filho, The Son loved the Father. o Filho amou o Pai. And no doubt together they loved the Holy Spirit. E sem dúvida nenhuma juntos amavam o Espírito Santo. Man doesn't have to be there O homem não precisava estar lá, in order for love to be expressed by God. a fim, com o propósito de que o amor pudesse ser expresso por Deus. Love is expressed Amor é expresso within the plurality expressed in the Godhead. dentro do contexto da pluralidade da divindade. God never lacked someone to love Deus nunca faltou alguém para amar, because from within the Trinity porque dentro do contexto da própria Trindade there was expression of love havia expressões de amor from everlasting, para todo sempre, por toda a eternidade. from everlasting. Por todo sempre, por toda a eternidade, God had the fellowship of the Word. Deus tinha a comunhão da palavra, do verbo. God had the love of the Son of God. Deus tinha o amor do seu próprio Filho. So fraternity then Então essa fraternidade is something expressed é algo que é expressa and demanded e é requerida by the character of the God who was with the Word. pelo caráter do Deus e do verbo. Secondly, Segundo lugar, fraternity within the Godhead fraternidade dentro desse contexto da divindade is demanded by the work the Word had to do with God. é demandado e requerido pelo trabalho que o verbo iria realizar. God at the beginning Deus, desde o princípio, worked with the Word. trabalhou com o verbo. How are we to understand this? Como é que nós vamos entender isso? Well, first of all, they were together in planning all that will come to Em pass. primeiro lugar, eles estavam juntos planejando tudo o que iria acontecer. In Ephesians 1 and verse 11, Em Efésios capítulo 1, versículo 11, we are taught that all things work according to the counsel of God. diz que todas as coisas trabalham de acordo com o conselho de Deus. Nothing happens Nada acontece, except what God has planned. exceto aquilo que Deus planejou. And in the beginning, E no princípio, what was being brought forth o que foi produzido e trazido, in terms of creation em termos da criação, was an outworking of what God the Father and the Son and the Holy Spirit had planned. é o resultado daquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo haviam planejado. They don't just work together in planning. Eles não somente trabalharam juntos em planejar, They work together in creation. eles trabalharam juntos na criação. We noted this last night. Nós observamos isso In na John 1 noite and verse passada, 3. em João 1:3. All things were made through Him. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Without Him, nothing was made that was e made. sem ele nada do que foi feito se fez. We can now complete the picture that we drew in Genesis 1 and verse 1 through to 3. Agora nós podemos completar aquela figura que foi formada em Gênesis 1, versículos de 1 a 3. We saw there that in the beginning, Nós observamos que no princípio, God created the heavens and the earth. Deus criou os céus e a terra. How did He create? Como ele criou tudo isso? We read in verse 4 that He said, Nós lemos no versículo 4 que ele disse: let there be. haja, Let there be. haja. Who was He saying that to? A quem ele está dizendo isso?
He was saying that to the Son, Ele está dizendo isso ao Filho, through whom all things were made. através do qual todas as coisas foram feitas. And then the Holy Spirit was there E too, o Espírito Santo estava lá hovering também, over the surface of the deep, pairando sobre a face das águas, implementing His own part of the task of creating. implementando a sua própria parte nesse trabalho da criação. The Father acts decisively. O Pai age de uma maneira decisiva. The Son relates differentially. O Filho se relaciona de maneira diferenciada. The Spirit relates respectively and differentially, O Espírito Santo também, de uma maneira diferenciada e de acordo com o Espírito, applying all that the Father and the Son want to see come into being. aplicando tudo aquilo que o Pai e o Filho querem que seja. They were together in creation. Eles estavam juntos na criação. Thirdly, they were together in providence. Mas em terceiro lugar, eles estavam juntos na providência. In Revelation chapter 5, Em Apocalipse capítulo 5, you see the picture there nós temos essa figura lá. of God giving the scroll to the Son. Deus dando o volume, o rolo ao Filho. And the scroll had writings on either side. E o rolo está escrito em ambos os lados. And what was written there E o que é que está escrito ali? was history. É a história. All that God would want to see come to pass. Tudo aquilo que Deus quer que aconteça It was written there foi escrito ali. and put it in the hands of the Son E foi entregue nas mãos do to Filho. oversee, Para que ele pudesse supervisionar, to open it operar in every aspect of history, em todos os aspectos da história. in every part of history. Cada parte da história. They are together in Eles providence. estão juntos na providência. They are together in bringing about redemption. Eles estão juntos para trazer a redenção. In John chapter 6, Em João capítulo 6, verse 37 through to 39, 37 a 39, the Lord Jesus Christ tells us this. o Senhor Jesus diz assim: All that the Father gives me todo aquele que o Pai me dá, will come to me, esse virá a mim. and the one who comes to me, E o que vem a mim, I will by no means cast out. de modo nenhum o lançarei fora. For I have come down from heaven Porque eu desci do céu to do the will of my Father. para fazer a vontade do meu Pai. I have come down from heaven Eu desci do céu, not to do my own will, não para fazer a minha própria but the vontade, will of Him who sent me. e sim a vontade daquele que me This is enviou. the will of the Father who sent me. E essa é a vontade daquele que me enviou, é essa: That of all He has given me, que todos os que Ele me deu, I should lose nothing, nenhum eu perca. but raise it up at the last Pelo day. contrário, eu ressuscitarei no último dia. Your salvation, my friend, Sua salvação, meu amigo, did not come about haphazardly. não veio por acaso, It didn't happen by chance. não aconteceu simplesmente por uma questão sem controle. God the Father Deus o Pai, and God the Son Deus o Filho, sat, as it were, estabeleceram como isso está, in council em acordo mútuo, before the beginning, antes do princípio, before antes do you came into being, antes que você se tornasse um ser humano. and talked about your salvation. Eles conversaram e falaram sobre a sua salvação. The Father chose you to be saved. O Pai escolheu você para ser And salvo. the Father chose the Word, the Son, to become your E Savior. o Pai escolheu o Verbo, o seu Filho, para ser o seu Salvador. And together they decided E juntos eles decidiram that the Son would have to come into this que o world, Filho deveria vir a este mundo take upon himself a body, e assumir um corpo, be born of a woman, nascer de uma mulher, be born under the law, nascer sob a lei, submit to that law, para submeter-se a esta lei actively and passively, de uma maneira ativa e passiva, conquer over sin conquistar o and pecado over Satan e conquistar vitória sobre and over Satanás the world. e sobre todo o mundo. Overcome all that keeps you away from God.
tendo vitória sobre tudo aquilo que nos impede de nos aproximar And de through Deus. that work upon the cross, E colocou todo aquele trabalho sobre a bring cruz, you to God, trazendo-nos a Deus, change you, transformando-nos form you again e nos formando de novo into the image of na Christ. imagem de Cristo. You are what you are today Você é aquilo que você é hoje, because God, porque Deus, acting with the word, agindo pela palavra, brought about your o redemption. Verbo trouxe a sua redenção. They were together Eles estavam juntos in bringing about redemption. em providenciar a nossa redenção. We can then begin to see Podemos começar a observar how deep quão profundo this statement, essa declaração. the word was with God, O Verbo estava com Deus. is. Quão profunda essa expressão, essa frase é. I want to end with some practical implications Gostaria de finalizar com algumas aplicações práticas flowing from the reality, from the fact que vêm da realidade, desse fato, that the word was with God. que o Verbo estava com Deus. The first is this: Primeiro é esta, because the word was with God, porque o Verbo estava com Deus. he can speak for God. Ele pode falar por Deus. I think this is the point being made in verse 18 as well. Eu creio que esse é o ponto que é estabelecido no versículo 18. Também. No one has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus, The only begotten Son, o Deus unigênito, who is in the bosom of the que Father. está no seio do Pai. And then we read this statement. E aí nós lemos essa declaração. He has declared it. Ele é quem o revelou. Because he was with God. Porque ele estava com Deus. Because he is God. Porque ele é Deus. Because he is that close. Porque ele está próximo. He can speak for God. Ele pode falar por Deus. And he can speak not as a lecturer does. E ele pode falar não como um professor fala. A lecturer can speak about something he does not believe. O professor pode falar sobre aquilo que ele nem crê. I can give you a lecture on evolutionism. Eu posso dar uma lição para vocês sobre evolucionismo. And I don't believe in E evolution. eu não creio em evolucionismo. You can talk about God Você pode falar sobre Deus and not be a believer in God. sem crer em Deus. This is not how Jesus declared God. Não é esta maneira pela qual o Senhor Jesus declara ou revela a Deus. He declared him as a preacher must. Ele revela a Deus como um pregador deve revelar. A preacher declares what he knows, O pregador declara aquilo que ele sabe, what he o believes, que ele crê, what he has o que ele experienced. tem experimentado. He speaks, as it were, not just as an exegete, Ele fala não somente como se fosse um exegeta, but as one who has experienced something of what he exegetes. mas como alguém que tem experimentado aquilo que ele exegeta. The Lord Jesus spoke of God in this way. O Senhor Jesus falou do Pai desta maneira. He was with God. Ele estava com Deus, He had peeped into God. ele estava Peeped. como é que eu vou traduzir? Ele realmente olhou e viu o seu próprio He had Deus. looked from the inside. Ele viu de dentro. And when he comes on the E outside, quando ele vem do outro lado, he speaks what he knows, ele fala sobre aquilo que realmente ele what sabe. he has an intimate knowledge of. Aquilo que ele tem conhecimento íntimo. When he speaks about God, Quando ele fala sobre when he Deus, reveals God, quando ele revela Deus, he is not plagiarizing, as it were. ele não está plagiarizando como nós He podemos falar. speaks what he knows Ele fala o que ele sabe, because he was with God. porque ele estava com Deus. That is the first implication. Essa é a primeira implicação. The second Segunda, is that the Word is the only true revealer of God. é que o Verbo é o único
revelador verdadeiro de Deus. Any others are false. Qualquer outro é falso. This is another way of saying the knowledge of God outside of Christ Essa é outra maneira de dizer que o conhecimento de Deus fora de Cristo is not the true knowledge of God. não é conhecimento verdadeiro de Deus. Because in a sense, it is not based on well-researched, experienced information about God. Porque na realidade qualquer conhecimento fora de Cristo não é um conhecimento verdadeiro e bem pesquisado. It is not enough to merely know about God. Não é suficiente meramente saber sobre Deus. It is important to know God as He has been revealed to you by the Lord Jesus Christ. É importante conhecer a Deus segundo aquilo que o Senhor Jesus revelou sobre o Pai. Because the God of the Bible Porque o Deus da Bíblia is the God and Father of the Lord Jesus Christ. é o Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo. There is no other God Não existe nenhum outro Deus apart from the God and Father of the Lord Jesus Christ. fora do Pai e do Deus do Senhor Jesus Cristo. I ask you this morning, E eu pergunto isso esta manhã para você. is this the God you know? Esse é o Deus que você conhece? The God and Father of the Lord Jesus Christ. O Deus e o Pai do Senhor Jesus When you Cristo. say you know God, Quando você diz eu did conheço a that Deus, knowledge come about because you had an encounter with Jesus? esse conhecimento vem porque você teve um encontro com o Senhor Jesus? Or because you just know? Você mesmo, porque você simplesmente sabe. Or because you grew up in a church Ou porque você cresceu numa igreja that spoke about God, que fala a respeito de Deus. even though it was not in the light of the Lord Jesus Christ. Embora não tenha sido à luz da pessoa do Senhor Jesus. There are many who know God that way. Há muitos que conhecem a Deus desta maneira. They know Him because they have seen Him in creation. Eles conhecem porque têm visto a criação. Nothing really wrong with that. Não tem nada de errado em conhecer Deus por causa da criação. But it's not enough knowledge. Mas conhecer Deus através da criação não é conhecimento suficiente. They know Him because they can sense Him in their conscience. Eles conhecem porque eles podem sentir Ele na sua consciência. Again, nothing wrong with that. Não existe nada de errado em But sentir it's isso na not consciência. enough knowledge about God. Mas esse não é conhecimento suficiente de The Deus. knowledge that comes through Jesus O Christ conhecimento de Deus que vem através de is Jesus. the knowledge that leads to salvation. Esse é o conhecimento que nos leva à salvação. John 14 verse 6 João 14:6. says, I am the way Jesus disse: eu sou o caminho, and the truth eu sou a verdade, and the life. eu sou a vida. No one comes to the Father Ninguém vem ao Pai except by me. a não ser por mim. This is what Jesus says. Esse é o que Jesus disse. Have you come to God through Jesus Christ? Você já chegou a Deus através da pessoa do Senhor Jesus? Have you? Você já chegou? That's the question you need to be asking yourself. Essa é a pergunta que você precisa perguntar a si mesmo. Only those who have Somente aqueles que têm really know God realmente conhecem a Deus, as they ought to know. como deve ser conhecido. Thirdly and finally, E terceiro e finalmente, última aplicação. if you don't know God Se você não conhece a Deus in the way that I am describing, da maneira como eu acabei de descrever, in the way that Paul came to discover, da maneira como Paulo, por exemplo, chegou a descobrir. Paul, as you know, Paulo, como você described sabe, himself as a Hebrew of Hebrews, escrevia a si mesmo como Hebreus dos Hebreus, a Pharisee, um fariseu, a man whose keeping of the law he describes as blameless. Ele, quanto à obediência à lei, ele se descreve como perfeito. He had convinced himself that he knew God E ele estava convencido de que ele conhecia Deus, because he was a Hebrew, porque ele era um hebreu, because he knew the law, porque ele conhecia a lei, because he was a Pharisee. porque ele era um fariseu.
But he didn't. Mas ele não conhecia Deus. Do you know how he came about to know God? Vocês sabem como é que o apóstolo Paulo chegou a conhecer Deus? He was on one of his missions. Uma das suas missões, A mission that concerned destroying the church of Jesus Christ. uma missão cujo propósito é destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. He was on his way to Estava Damascus a caminho de Damasco, when this very Jesus quando o próprio Senhor Jesus met him o encontrou and stopped him in his tracks. e o parou onde ele estava. He saw him in a vision E ele viu o Senhor Jesus numa visão. and he cried out E ele clamou ao in Senhor, fear, em temor, with trembling, tremendo: "Is that you, Jesus?" Senhor Jesus, este é o Senhor, tu és o Senhor Jesus? Jesus says, "Yes. E Jesus disse: sim, sou Why eu. are you persecuting me?" Por que você está me perseguindo? That encounter Este encontro led to a complete turnaround in the life of Paul. levou a uma conversão e uma mudança de vida total na vida de Paulo. Have you ever had such an encounter? Você já teve esse tipo de encontro? But if you wish to know God, Se você quer conhecer o Senhor you Jesus, must have a similar encounter. se você quer conhecer Deus, você tem que ter um encontro semelhante. There is only one way. E o único caminho, You must come to Christ, tem que vir ao Senhor Jesus. as Paul did. Como Paulo, como aconteceu com Paulo. You must throw off everything that hinders you from knowing God. Deve jogar fora tudo aquilo que impede você de conhecer a Deus. You must throw away false revelations about God. Jogue fora as falsas revelações sobre Deus. You must throw away revelations that don't come through Jesus Christ, Jogue fora qualquer revelação que não venha that are através not de Jesus. centered on Jesus Qualquer Christ. revelação que não está centrada no Senhor You Jesus. must fix your eyes on Jesus. Você deve fixar os seus olhos em Jesus. Jesus, the Word, Jesus, a palavra, o verbo. only true revealer of God. O único verdadeiro revelador de Deus. Oh, in the beginning was with God. Oh, in the beginning, no começo, o verbo estava com Deus. And who was God? E ele era Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos imensamente, porque através do teu Filho, Senhor Jesus, tu foste revelado a nós. E através do teu Espírito, houve convencimento, e houve conversão, e houve regeneração. Nós te agradecemos, ó Pai, que ao ouvirmos o que acabamos de ouvir, o nosso coração se rejubila, e o nosso desejo aumenta para te conhecer mais. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que as pessoas aqui possam entender, cada um de nós, que a única maneira de crescermos no teu conhecimento é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que nos revelou a ti. E agora nós te pedimos, ó Pai, que aquilo que foi ouvido, o teu Espírito Santo possa aplicar de uma maneira poderosa no coração de cada um de nós. E se realmente, Senhor, há alguém aqui que ainda não teve essa experiência de intimidade contigo através do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, opera na vida dessas pessoas. Enquanto aqueles já são teus, ó Senhor, através do teu Espírito, aumenta cada vez mais o teu fruto, para que nós possamos experimentar dessa alegria, dessa paz, desse amor, dessa bondade, que é revelada e transmitida a nós, através do teu Espírito. Abençoa nos restantes desse trabalho. Em nome de Jesus que nós te oramos e vamos sempre esperar. Amém. Amen.